Antes ele falava, cara, faça parte aqui da minha plataforma e assine ela por R$ 70. Agora ele fala, cara, eu tenho essa trilha toda, custa 1.500. E ele parcela e fica um ano lá com ele. Então antes ele queria ofertar que ele tem muito conteúdo e muito acessível, só que isso não era um valor para o público-alvo. O valor do público-alvo dele era, cara, eu preciso dessa trilha. E se você me nutre com mais conteúdos, porque a trilha dele vai sempre ganhando, opa, faz sentido. Ele ganha um racional ali nesse processo. A nossa plataforma também permite que a sua página institucional também faça parte, né? E que a entrega do conteúdo possa ser. A gente investiu esse ano, que foi essa jornada de investimento em conteúdo, tudo, R$60 mil e voltou em contrato 1.200.000. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Marcelo Didier. Ele é da Webnauta e fundador da Space. Marcelão, se apresenta pra galera do VDcast, cara. Prazer, sou o Marcelo Didier, acho que todo mundo... Didier. Didier. Pronto. Foi excelente, acho que é até um branding pessoal, Não né? tem como, né, cara? É muito bom. Didier é muito bom, cara. E o pessoal me conhece por Didier, na maior parte. Exato. E tem a solução Space, né, que ela vem se desenvolvendo ao longo de um bom período, a gente vai falar um pouco sobre aqui, mas o que a gente faz basicamente é plataforma sob medida de maneira acessível. Então, plataforma de quê? É salto plataforma? O que é plataforma? Plataforma de treinamento, cursos e eventos. Então essa é a área que a gente atua, né, principalmente. E a gente não é nem uma software house e nem uma empresa white label, né? Esse é o grande ponto de diferencial que nos traz nesse olhar que a gente desenvolve. Então, e não é um gateway de pagamento também. E também não é um gateway de pagamento. Alguém de fora poderia falar, é área de membros. Tem a parte de área de membros, mas a gente trata como um dashboard, porque ele não é exatamente uma área associada a uma visão mais do Netflix. Ele não é streaming de vídeo, né? Ele é um LMS, ele é um sistema de gerenciamento de aprendizagem. Então eu vou ter possibilidade de gamificar, vou ter a possibilidade de construir vários cenários diferentes. Desde ter as situações com infoprodutores ou mentores, que é o caso, né, que a gente trata, como também a parte de empresas, onboarding de colaboradores, estratégia de vendas para captação de leads. Então usar a plataforma como área de conteúdo é importante demais. Então não é só para quem vende um curso ou um evento presencial e vai oferecer para os seus clientes. Isso é também para a empresa que usa para os internos, usa para o seu próprio time como treinamento e acompanhamento. Ela serve, a aplicabilidade dela ela é muito interessante, extremamente flexível. Então não é que serve para todos, mas as empresas que têm já um número certo de colaboradores, geralmente a partir de 10 colaboradores, já é interessante ter a sua parte de treinamentos internos, gerar os valores de conteúdo também. E não aquele monte de pasta no Google Docs lá, né? Aquela Google Drive bagunçado, né? E além disso, o que a gente faz também são os materiais interativos, ou seja, um vídeo que tem alguma interatividade que pausa com determinada questão ou não, isso pode valer pontos ou não. Então, todo esse desenvolvimento, falando um pouquinho da história da Webnauta, a gente vem do marketing digital. Então, há bastante tempo já acompanho o Vitor, até a gente... Tem bastante tempo? Quanto faz tempo? Bastante tempo, já conversamos algumas vezes, acho que desde... Olha, desde eu acompanhava das primeiras grupos do... Acho que era Titanium, ou já era Platinum, do Érico. Eu entrei, na época não era nem Titanium nem Platinum, o nome era Mastermind. E aí depois acabou virando Platinum e Titanium... Então, mas eu lembro que, cara, era um grupo, cara, eram poucas pessoas, tinha... 2014, talvez, então? Por aí, 2015. por aí. Aí a gente falava algumas coisas e você sempre muito direto, de uma maneira bem... cara, quem tá perdendo tempo é você, então... e realmente, esse é o sentimento que eu entendo que realmente acontece, né? Falando do período da mentoria, que é mais recente, né? Sim, que é mais recente, que realmente eu dei o passo, né, nesse aspecto, mas me arrependo de não ter feito antes, porque acho que os insights que a gente constrói ali, diretos ou indiretos, porque você tem a colaboração de todo mundo ali, né, seja no evento presencial ou no grupo também, é muito legal, porque a predisposição de participação e energia do pessoal é muito boa. Então, eu falei com o Cauã também a gente segue batendo um papo, estou falando agora com a Jaque. Então, tem sido muito interessante nesse cenário, mas no outro cenário, talvez a pergunta que possa surgir é se realmente ele é interessante. Eu acho que isso é evidente de todas as pessoas que tocam, né, com você, e também agradeço
muita oportunidade de poder explicar e falar, sem qualquer situação, né, do que a gente está falando, mas principalmente pelo grau de entrega. Então, esse insight do que eu não crio promessa, mas eu entrego em abundância, é muito grande. Assim, é uma coisa que só esse insight de viver essa experiência do processo, né, que a gente viveu ali de entrada, tudo, cara, eu já trago para a empresa e o principal valor nosso hoje dentro da empresa é encantamento. Nossa. Então, o cara que vai trabalhar comigo, desde da parte da equipe até o cliente que vai ser, cara, o tempo inteiro, o primeiro valor é encantamento. Então, realmente, isso mudou o nosso jogo, muito, assim, por isso que a Space, ela não é no olhar quantitativo, não é uma white label, uma plataforma que eu tenho assinatura, pelo contrário, ela é qualitativa, né? Então, assim, os clientes, os parceiros, quer dizer que o nosso foco de atendimento, ele é humanizado. Você não vai abrir um ticket e alguém vai responder. Você vai ter, no seu atendimento direto, uma equipe, um grupo no WhatsApp, que atende diretamente o que você tiver de demanda. Então, o cuidado, então. Né? Exato, é o cuidado. E isso, realmente, quanto mais personalizado, menos escalável, né? Então, dentro desse cenário. E, falando em termos de resultado, acho que é importante trazer um pouco do potencial que existe nessa outra vertente, porque tem o mundo das startups, que olha uma solução escalável, cresce, né, vende, equity, todo esse ponto, que é muito importante, e tem a outra vertente, entre aspas, do artesanal, que não é, de novo, não é uma software house que vai exatamente elaborar passo a passo, tudo, e nem uma solução que vai ter algum nível de engessamento. Por exemplo, eu tenho plataformas, que são alguns concorrentes, que ele tem usuários ilimitados, mas quando você vai ver na prática, eu posso ter 50 usuários ativos. Aí você fala, putz, mas aí... Então não é. Não é bem ilimitado. Exato. Fala uma coisa, mas o mercado está acostumado com pessoas e empresas que prometem demais e entregam de menos. Eu levanto muito essa bandeira de prometer de menos e entregar demais. Não tem nada de errado com prometer, desde que você entregue mais do que você promete. Só que quando você escolhe diminuir a promessa, você acaba atraindo um cliente mais elegante. Se você está jogando o jogo da qualidade, não da quantidade, talvez escolher prometer menos para filtrar mais o cliente, já que você vai ter que lidar com ele dessa forma mais artesanal, como você falou, talvez seja uma boa ideia, né? Sim, a gente, dentro desse cenário da história do Webnauta, o que aconteceu? A gente tratava o marketing digital, né? Então ali, eu já conheci o Vitor, né? Namorava essas possibilidades de avanço. Eu venho do esporte, eu venho do alto rendimento. Então eu venho do handball. Joguei na seleção brasileira, cheguei a estar no grupo da Olimpíada de Pequim, 2008, com 19 anos. Aí eu sofri um acidente. Eu tenho essa jornada ali também, que na verdade me colocou no meu prumo, né? Um pouco dessa... Eu estava na seleção e eu tinha a minha posição lá. E imagina assim, você com 16 anos indo para a seleção adulta de futebol e entrando no amistoso e sendo goleado. Aqui no handball tem outras circunstâncias, mas foi muito importante depois dessa vivência. E o meu sonho era jogar fora do país. E aí eu fui... Foi 3 dias depois que eu assinei o contrato para jogar na França. Um amigo muito próximo, o Bruno Souza, foi quem conseguiu essa possibilidade. Eu me recuperei, cheguei a ficar em coma 15 dias, tudo, teve essa parte, e fui jogar na França. Lá vivenciei muitas coisas em paralelo ao esporte. Então, Didier é um nome que rola em francês, né? E o pessoal achava que meu nome, o Didier, ele é primeiro nome lá. E achava que era meu nome. E eu falava, não, meu sobrenome e tal, não sei o quê. Então era bem... Que maneiro, bem cara. legal, bem legal. E aí dentro desse cenário da vivência na França, onde a gente percebe, para mim, a vivência lá, né? O detalhismo de muitas coisas. Eu fui cortar o cabelo uma vez e a mulher me trouxe um catálogo. Eu falei, cara, não existe catálogo aqui no Brasil, então. E aí eu escolhi um corte que não dava pra fazer. E a mulher olhou e falou, não, olha isso aqui. Eu falei, ué, você não me deu o catálogo agora? Aí a mulher deu risada e tal. E várias outras situações, mas que foram muito importantes. Então, todo o detalhe que foi acontecendo foi levando esse meu caminho. Eu não me via no esporte com fisioterapia ou personal ou nessa área. Não que por algumas circunstâncias, mas eu não me enxergava ali, porque eu já trabalhava um pouco marketing digital, então eu já desenvolvia sites, já desenvolvia vídeos, a gente já trabalhava com isso, em paralelo ao handball, e aí eu fui percebendo que meu caminho era outro, meu caminho era voltado para essa parte. Junto disso, surgiu uma oportunidade da gente desenvolver materiais interativos para instituições de ensino,
como a Embi Morumbi, como a Anima Educação, como outras empresas. E a gente começou a desenvolver esses materiais interativos, que nada mais são do que quando você tem num objeto de treinamento, lá, você já deve ter vivenciado isso, você clica, a imagem ela salta, esses objetos a gente programava isso e fazia. E aí sempre tinha o problema da plataforma. A minha plataforma ou é o Moodle, que ele é gratuito, mas extremamente engessado, então você fica refém da tecnologia da empresa, ou você tem as soluções white label, ou você tem soluções de grandes instituições de ensino. E aí ela sempre tinha alguma questão de limitação. E aí dentro disso a gente começou a elaborar, isso foi 2014 até 2016, a elaborar um processo que pudesse dar a mesma coisa que a gente entregava no site, que não era amarrar com a gente, né? Desenvolvia o site para o cliente, os acessos ficavam com o cliente, domínio, tudo. A gente desenvolveu... Não sequestrava o cliente pela tecnologia, que é uma prática comum no mercado, que né? Acontece. Se você tem uma software house, geralmente ela tem um contrato um pouco mais longo, porque o desenvolvimento também é mais detalhado. É um modelo de negócio. Dentro do que a gente foi encontrando, a gente foi procurando estabelecer ali como que eu construo uma solução que é acessível, extremamente personalizável e que ela consiga ser escalável. Então hoje o desenvolvimento que a gente faz é no ambiente do cliente, numa conta AWS da Amazon, do cliente, porque é o melhor ambiente que a gente trata de maneira individual, ou seja, LGPD e GPDR estão garantidos, não tem qualquer circunstância, e ela não se comunica com outra plataforma. Então, cada projeto... Não se comunica no sentido de não depender, né? Isso. Então, ela não se comunica, por exemplo, com outro cliente que teve... Então, eu não tenho problema de lentidão. Olha, hoje nossa plataforma está lenta. E aí foram vindo outras possibilidades. Mas, Marcelo, eu tenho lá, no meu caso, eu uso a Hotmart. É possível entregar por ela? É. Porque como a gente não é um gateway de pagamento, não tem problema. E de que forma a gente faz o modelo de negócio? Nosso contrato ele não é mais que 1 ano, então ele é de 1 ano, renovado em 1 ano, parcelado em 12 meses. Não importa se você tem 1, 2 ou 100 mil usuários, ele vai estar dentro desse cenário. Nossa. Lógico que na hospedagem vai ter um impacto, mas a gente trabalha essa performance para ficar. E além disso, o material também, você pode ter autonomia de fazer a gestão dele ou passar para a gente fazer a gestão. Como é isso? A gente, por exemplo, você tem os seus materiais, os cursos e tudo. E você quer que nós administremos a plataforma, ou seja, subimos os quizzes ou as avaliações, ou a forma como você quiser trabalhar. Não, Marcelo, eu quero que libere a cada semana um módulo, eu quero que tenha... Não, eu quero ter autonomia. Ou não, Marcelo, agora a gente mudou. Agora a gente vai fazer evento presencial. Você não vai... Eu não vou ter que redesenvolver alguma situação, a plataforma já atende. Então, a parte de administração pode ser compartilhada ou direcionada para que nós... na verdade, para que a pessoa foque no tempo dela. Então, muito que acontece, até dentro das empresas, a gente atende empresa de capital aberto, a gente atende a empresa com projeto Latam. Então, tem vários níveis diferentes de aplicabilidade que a gente acaba tratando isso. Então, chegando nesse cenário, né, passando por essa historinha da Webnauta, vindo para esse cenário e chegando nesse ponto que foi a solução que a gente está trabalhando muito forte, né? Então, esse ano que entra, o que a gente fez? Nesse período agora de implementação, que foram 3 anos, se não me engano, 3 ou 4 anos, a gente foi fazendo um trabalho de ir para o outro lado, né, que é a parte de processos, a parte de construção de geração de leads, etc. E indo nesse resultado, esse ano, em conjunto com os insights, em conjunto com o investimento em educação que a empresa tem que fazer, né? Eu acho que nós, como empreendedores, temos que ser o nosso... eu demorei muito, né, para investir em mim. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Isso muda o resultado, é inevitável. Cada vez mais eu sinto isso. O que eu permito na minha empresa é o que acontece. Então, o olhar vindo cara, o que eu não permito? Né? O que eu trato como performance? Como que eu trato como esse alimento? Então, entendendo isso e de novo, voltando aos insights da mentoria, o resultado, por exemplo, que a gente teve esse ano, a gente teve 60 mil reais investidos em Google Ads só. Por que Google Ads? Porque é aquele público que está me procurando, não a Space, mas está procurando plataforma de treinamento, plataforma de área de membros, e está ali bem quente, né? Aquele pontinho do triângulo. Você foi no fundo de funil, então, né? Eu fui, olhando por esse lado invertido, o fundo de funil, que é quem precisa e ainda não sabe que a gente existe.
Então, Já tem a dor, já sabe que existe uma solução, mas está procurando qual, é isso? Isso. Então, vamos falar em bom português para a galera que está ouvindo em casa, né? Você comprava palavras-chave no Google. Isso. E se alguém procurasse essas palavras-chave, aparece você. Óbvio que na competição ali, né? No leilão com outras empresas, mas você usava, se puder abrir, tipos de palavras. Plataforma de entrega. Plataforma de treinamento, plataforma de área de membros. Plataforma era uma palavra muito, muito importante. Uau, interessante. É a que mais, pra gente, a que mais funciona em termos de processo. É importante, acho que, trazer esse olhar. Da mesma forma que a gente constrói dentro do cenário da mentoria, é um processo em que eu quero falar com quem já está apto e já entendeu, enfim, está dentro dessa linha, a gente também criou um formulário que já pré-qualifica. E não é um formulário de 4 campos. É um formulário que ele põe nome, é um formulário que ele... Preenche com mais cuidado. Muitas vezes não tem tanto cuidado, mas a gente... Mas tem mais perguntas, ele tem pode mais não pergunta. responder, né? E aí ele já pré-qualifica. Então, assim, de acordo com o que ele já colocou, ele vai ser direcionado para uma solução ou para outra solução. Adorei, cara. É muito... E aí, o que acontece? Ele já recebe um retorno, um feedback, ele já agenda... Já bate a agenda com a nossa consultora, o nosso consultor ali, e já escolhe um horário para fazer a reunião que a gente trabalha ali. Aí nessa reunião, a reunião que a gente chama reunião diagnóstico, 15 a 20 minutos, no máximo. Acabou. Porque ali eu já trabalho não se o projeto que ele tem faz sentido para ele ou para nós. E aí ele ganha tempo, a gente ganha tempo, então eu não vou apresentar a plataforma, detalhar tudo para chegar. Exato. Você vai fazer uma triagem, né? Exato. É uma pré-triagem, mas ainda a gente está trabalhando essa expansão, mas a gente não usa SDR. É o mesmo closer que faz a reunião diagnóstica e a reunião de apresentação. Por quê? Porque eu acredito, e olha que sacada que eu acho que é importante dependendo do processo. Esse mesmo closer, consultora, ele atende, ele também participa do grupo. Ele não faz mais, ele deixa silenciado lá, mas ele eventualmente passa o olho e vê lá. Pô, o projeto está acontecendo, não está acontecendo? Porque as reuniões que a gente trabalha lá, a gente foi evoluindo dentro desse processo, então hoje todas as nossas reuniões são gravadas. Ela já gera um resumo, a gente já usa uma outra tecnologia que gera o resumo. Inteligência artificial. Com inteligência artificial, já tudo direitinho. E ela já... aí quem está na parte de acompanhamento, o gestor, já recebe aquilo e já sabe como que aquele projeto pode acontecer. Então, por exemplo, vamos supor que no caso do Vitor, ele tem a entrega dos materiais de mentoria, ele queira trabalhar as interatividades dos vídeos para deixar ainda mais diferenciado o trabalho, com engajamento, questões da pedagogia, mas de andragogia também, que é muito importante. Pedagogia infantil, né? Mas a andragogia... Andragogia é ensinar para adulto. Nessa parte. E aí, ele queira trabalhar, então ele tem um contexto. Mas nesse tempo, ele quer que o Deimásio, por exemplo, faça inscrição por lá, porque aí fica mais fácil a gestão, ou compartilha, ou depois você vai entregar o material ou não. Essa parte eu queria entender mais. Eu vou deixar você seguir falando, mas eu entendo esse lance do dashboard e do acompanhamento para uma mentoria e para um curso online. Mas no evento presencial, por exemplo, o Deimásio, já que você citou, eu queria entender a aplicação prática disso. Tá, olhando para um evento, né, presencial, você vai ter as inscrições realizadas por lá, então você vai ter a gestão e você pode trabalhar essa gestão antes. Então você pode disponibilizar um material pré-evento, material durante o evento e um material pós. E aí a metodologia que você vai escolher depende muito do qual o valor percebido que quer se entregar. Então, poxa, eu quero que ele venha para o evento presencial, porque eu trato, como a gente falou, a promessa no trabalho que eu tenho nessa jornada, mas depois eu quero manter um contato com ele. Então, eventualmente, eu distribuo um material para ele, que ele vai ter uma notificação no e-mail de algo que ele está ganhando ali, de um material que faça sentido para ele, para que ele fez parte ali do... Ou se ele quiser fazer a inscrição e o pagamento, então também dá para fazer esse cenário. Então, o que você faz nessa estratégia? Você aumenta o ponto de contato. Ele não só fez o Deimásio, foi para o evento e foi. Ele continua tendo algum tipo de diferenciação em relação ao que ele executa. Então, o evento também, como você vê que a aplicabilidade eu tenho tanto como entrega pós-venda, como entrega pré-venda, né, e como entrega de relacionamento de conteúdo, que é o grande ponto, né? Quanto mais eu tocar nesse cliente, né, nesse possível
pessoa que eu vou gerar valor, que faça sentido, mas ele também faz parte do meu ecossistema, enfim. E aí tem esse lado. Tem a parte de gamificação também, que a gente trabalha na plataforma. Então, existem 5 níveis de gamificação possíveis. Eu quero ver se eu lembro 5. Eu não faço ideia. Me ensina aí que eu quero saber. Você tem os pontos por aula, então conforme eu assisto a aula. Eu tenho os pontos por uso da plataforma. Por exemplo, me loguei em menos de 24 horas novamente, eu ganhei pontos por uso da plataforma. Eu comentei, eu fiz tais ações, eu me relacionei na parte ali de redes sociais, comunidades e grupos e tal, eu vou ganhando ponto. Eu tenho a possibilidade de trocar esses pontos por algo tangível ou intangível, algum tipo de desconto ou algum tipo de produto. Eu posso ter os rankings estabelecidos e eu posso usar, acho que eu falei dos pontos, falta o quinto, sempre eu esqueço do quinto. Vídeo visto é o tempo de uso. Uso na plataforma. É o uso desses... nível de usuário. Então, por exemplo, conforme ele vai acumulando o nível, os pontos, ele vai tendo um nível de usuário diferente. Aí eu posso transformar isso em ranking, ter rankings diversas aplicabilidades, X, que façam sentido, ou posso transformar isso em moeda de troca, real. Então ele tem o Damasio Points, que faz tais ações, que faz tais circunstâncias. VD-Coins. VD-Coins é melhor. E, por exemplo, por tais ações. Então tudo depende de como... Lógico que o estudo que a gente faz, é muito importante essa aplicação de consultoria que a gente faz. Não adianta eu ter 300 mil ferramentas, sendo que elas... Não adianta, né? Eu estar ali com canivete, com vários artifícios, sendo que eu só estou usando palitinho de dente. Então, um trabalho nosso é... Ou matar a mosca com canhão, né? Exato. Acho que esse exemplo é mais preciso. Então, legal, tem todas essas soluções, mas como eu vou implementar? Lembrando que o Instagram só vive hoje porque ele se atualiza. Então, quando a gente tem a aplicação de uma plataforma, a gente precisa estruturar as evoluções das melhorias. Para seguir viva, né? Para seguir se diferenciando, seja com uma gamificação. Então, não adianta eu entrar já com ela inteira, mas eu tenho um vídeo interativo. Então, no primeiro vídeo, o Vitor se apresenta e fala, opa, tudo bom? Eu tô aqui para te ajudar. Aí vem uma pergunta que ela não necessariamente faz sentido, que ela é sobre, por exemplo, você já participou de uma mentoria? Sim, não, já participei. Ela não, só para a pessoa responder. Só para a pessoa estar atenta como se gatilho. Ali, né? Exato. Como gatilho, mas aquela pergunta em si não traz nenhum dado necessário, mas no vídeo, de maneira a manter a atenção dele retida, ou seja, nas nossas plataformas, o nosso churn de cliente é muito baixo. Assim, não falo zerado, mas é muito baixo, assim, porque a gente está acompanhando. Então, quando a gente vê que não está tendo uso ou não está tendo conversão, foi o caso de um cliente nosso, calma aí, ele estava tratando a mensalidade dele, em vez dele fazer o valor anual e dar a parcela, ele estava fazendo o valor mensal. Aí o usuário lá não via valor. E a gente olhou, reviu a plataforma, tudo, e falou, cara, vamos mudar só isso aqui, mantém os anúncios, mantém as coisas. E a gente mudou esse cenário para que ele oferte o anual no valor cheio e o usuário escolha parcelar. E o resultado, assim, foi ele fazia 10, 15 mil reais de venda, foi para 150, 170. 10 vezes? Sim, muito. Por causa de um ajuste. Como é que ele falava antes? Como é que ele passou a falar? É assim, ó. Antes ele falava, cara, faça parte aqui da minha plataforma e assine ela por 70 reais. Agora ele fala... É o valor por mês. É o valor mensal. Agora ele fala, cara, eu tenho... Essa trilha toda custa 1.500 e ele parcela e fica um ano lá com ele. Então isso muda o processo dele. Então antes ele queria vender, ele queria ofertar que ele tem muito conteúdo e muito acessível, só que isso não era um valor para o público-alvo. O valor do público-alvo dele era, cara, eu preciso dessa trilha, eu preciso falar desse... E se você me nutre com mais conteúdos, porque a trilha dele vai sempre ganhando, opa, faz sentido, ele ganha um racional ali nesse processo. E a gente refez a homepage dele. Então, a nossa plataforma também permite que a sua página institucional também faça parte, né? E que a entrega do conteúdo possa ser... Ah, não, mas Marcelo, eu quero só a entrega do conteúdo. Não tem problema. Ele também trabalha como só plataforma de... E foi todo esse cenário que a gente foi chegando. Então, voltando a falar, né, a gente falou do Google Ads, a gente investiu esse ano, que foi essa jornada de investimento em conteúdo, tudo, 60 mil reais e voltou em contrato 1.200.000. Pelo amor de Deus! Investiu 60
investimos E 60. voltou 1.200.000. 200 Em menos de um ano. contrato anual, né? Tô trazendo os contratos anuais. É muito bom. E a gente vê que é uma potência muito grande, mas a gente sempre volta, né? Quantitativo versus qualitativo. Nosso olhar é qualitativo. E a gente tem tickets de todos os tamanhos. Quais são os tickets? De quanto a quanto? A gente tem ticket de 50 mês, né? Eu tô falando mês, assim. Tem ticket de 1.500 mês. Então o range é muito grande. Aí a gente tem... R$50. Não. 50 mil reais por mês ou 1.500 reais por mês. Tá. Com equipe, com apoio, tudo. Então a gente não se qualifica como uma white label que tem uma solução, nem como uma software house. E qual é a diferença do cara que paga 1.500 por mês pro cara que paga 50 mil por mês? No serviço, no que ele vai levar? Principalmente o ponto de aplicação que a gente tem, né, de consultoria dentro da plataforma, lembrando que ela é limitada, lembrando que os contextos de uso. E nesse caso desse cliente de 50, a gente faz o projeto Latam deles. Então, eles têm plataforma multi-idioma, plataforma de diferentes países também. Então, a gente atende Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Equador, República Dominicana. Aí a gente está trabalhando agora para ir para a Europa. Então, Espanha, vamos para esse olhar também. Mas é outro contexto. Mas que engraçado, ele usa como estratégia de marketing, ou seja, é na área da saúde. O que ele faz? Ele tem o material dele, os enfermeiros e médicos precisam se capacitar anualmente, ele disponibiliza o conteúdo dos produtos dele, e aí com isso ele tem uma chancela numa certificadora, então ela valida, e aí essas pessoas que fazem esse treinamento, eles voltam a entrar em contato para venda dentro dos hospitais e tudo. Então assim, eles usam como estratégia de venda, não como entrega de conteúdo, né? Não como o pós do conteúdo. Então, interessante. Foi muito legal esse projeto, porque ele já está com a gente há uns 4 anos. É um projeto que evolui a cada ponto e é bem interessante. Outro ponto que a gente tem dentro da nossa solução, como ela começa de uma maneira e vai ganhando o seu corpo, ela vai ganhando sua personalização, sua individualização de funcionalidades de outros elementos que a gente foi falando, a gente tem a possibilidade do cliente fazer aquisição da tecnologia. Então, nesse modelo a gente trabalha, que eu estava explicando, com licença, ou se ele quiser adquirir essa tecnologia que a gente personalizou, ele pode também, e isso vira um ativo na empresa dele. Então é um outro cenário. Então ele não perde, não é que ele para de pagar e acabou, perdeu-se tudo. Deixa eu ver se eu entendi. É o análogo à pessoa que está alugando uma casa, não é dela, ela está pagando mês a mês. Só que ela tem uma opção de compra no contrato. Se depois de 1, 2, 3 anos ali, ele quiser comprar, o valor que ele pagou de aluguel já fica como parte do pagamento da compra. É isso que você faz? Isso, também. Então, o que foi acontecendo? No geral, foram aparecendo essas oportunidades e a gente sempre olhando para o cenário de como a gente não... como a gente se torna parceiro. E tem clientes nossos que compraram a plataforma e a gente continua prestando serviço. Então, ele entende que entra como um ativo no business dele, de valuation, na questão de tecnologia, etc., para ele. E a gente tem o outro cenário, que também é o cenário que ele faz a experimentação. Né? O que é a experimentação? Ele fica 6 meses fazendo tudo e ele quer a opção de compra. Né? Então, clientes que querem replicar a plataforma dentro da área dele. Né? Então, isso funciona. Então, você vê que a explicação do contexto que a gente foi chegando, ela é muito ampla. E ela está sempre centrada na diretriz, né, de qualitativo e na diretriz de pessoas. Acho que isso que conectou, né, a nossa relação foi... A gente tem a tecnologia, ela ajuda, ela é a ferramenta, mas ela não é o coração. O coração está em como eu transformo essas diversas aplicabilidades que a gente tem em execução. E eu não quero que você pense, eu quero que eu e meu time, nossa equipe, pensamos sobre isso. Então isso, enfim, vai dentro dos nossos cenários. A gente tem, como eu falei, um churn baixo, a gente tem boa longevidade, o LTV é bem previsível. E hoje o nosso desafio é escalar. Escalar o customizável, que é o grande lance para a gente não perder a mão. Eu acho que esse é o grande ponto. E eu acho que dos processos que a gente tem feito e os testes que a gente tem realizado, agora que a gente vai começar a trabalhar forte na rede social, isso vai, assim, tem bons índices que a gente está trabalhando ali dentro de olhar direito para não deixar isso cair. Então, assim, por mais que a gente vai ter o nosso processo, por exemplo, dentro dessa reunião que ela é sempre gravada e do resumo que acontece, já tem uma outra solução que,
Se determinada situação acontece, ou palavras acontecem dentro desse cenário, ou se identifica, ele notifica. Então, isso ajuda muito a esse processo de escalar o qualitativo. Então, o que a gente está falando, em resumo? Eu vou trazer mais acesso, leads e pessoas que são interessadas. E eu vou ter mais pessoas atendendo. E como eu mantenho esse cuidado qualitativo de que a promessa que o meu consultor está ofertando, ela seja válida. É um desafio, né? É um desafio, porque ele tem autonomia, de alguma forma, indireta ou direta, mesmo que siga um script, mesmo, dele falar, olha, para eu fechar minha meta, eu fecho, eu te garanto isso. Só que, o que acontece? Como no processo eu tenho uma validação entre o gestor de desenvolvimento e o consultor, ele vai falar, cara, pode esquecer, nem adianta validar. Se o cara fez o pagamento, pode se tornar tudo, e é responsabilidade de ambos. E na prática não acontece, porque ele continua no grupo, então ele está ciente de que ele é o responsável, né, em conjunto. Foi nessa história toda que a gente foi chegando, né, passando por handball, alto rendimento, e aí foi muito legal, porque quando eu participei teve o Deimásio e teve, no dia anterior, o Master Day. Foi massa. Quando eu participei do Master Day, eu voltei a sentir o friozinho na barriga que eu não sentia desde quando eu jogava. Sério? Ali foi porque como a gente foi indo na parte de desenvolvimento mais frio até um pouco, não frio, mas mais lógico, né? A gente desenvolvimento, resolve isso, conflito daqui, conflito dali, legal, testamos o produto faz sentido, tá validado, tá? E aí quando foi muito legal o Master Day, eu cheguei assim, cara, eu senti um frio na barriga e foi um gatilho muito importante, muito, 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 para esse resultado. Não foi simplesmente, investiu 5 mil cada mês, teve retorno, isso impactou o processo da equipe. Falei, gente, quem aqui tá com frio na barriga? Aí poucas pessoas, uma pessoa levantou a mão, eu falei, então estamos errados. Então é o seguinte, agora a meta é essa, e vamos se virar, e vamos para cima. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas a gente vai fazer acontecer. E aí dentro disso foi muito legal, porque as pessoas foram trazendo isso, né? Foram trazendo esse olhar dentro do meu time, falando, caramba, eu tô mais vivo, eu tô mais aceso. Eu falei, cara, é isso. Tipo, não deixa a sua potência de agir não acontecer, né? Como o Clóvis de Barros fala, mas não deixa a sua potência de existir, porque você só tá na monotonia de ABC, tá errado. Tipo, tá errado. Eu falei, cara, tá errado. Mas o primeiro impacto vem em mim, para depois estabelecer. E é legal que o nosso organograma, ele é ao contrário. Ele é de baixo para cima. E a gente coloca quem são os nossos primeiros clientes, são nossa equipe de produção. Então, é uma forma, né, de olhar que o meu papel é suportar todo esse processo de construção. E não verticalizar num sentido hierárquico. Porque, inevitavelmente, você tem um olhar. É o contrário. Quem faz acontecer, quem faz desenvolver, apesar de a gente ter todo o conhecimento, indo para o operacional, tático, estratégico, cara, o estratégico vai dar as diretrizes e vai suportar toda essa... Então, a base não é o operacional. A base é o estratégico. Porque se eu der um caminho que está todo mundo remando para o lugar errado, a gente vai... Então, foi um olhar que a gente foi trazendo para o frio na barriga, que foi muito importante. E foi, assim, E as palestras também que a gente teve no Master Day também foram muito boas. Assim, e vários gatilhos. Dali surgiu o contato com o Cauã, para a gente trabalhar no Notion e outros elementos também, que a gente estava estabelecendo. Então, foi muito, assim, foi um divisor de águas, eu falo. De verdade, assim, não tem nenhum receio. A gente falar dos números não tem nenhum ponto quanto a isso, mas realmente hoje a perspectiva de crescimento que a gente tem, ela é exponencial. E a gente, além disso, tem o processo da mentoria também. Então, hoje, a estrutura da mentoria que a gente trabalha alinhado, ela é um produto dentro da nossa solução. E não conflita? Só soma, só agrega? Só soma. E assim, a gente tem esse receio. Se eu agregar uma mentoria na minha prestação de serviço, como é que vai ser isso? Vai atrapalhar? Mas se fizer da forma certa, pode ajudar, né? Sim, a gente trata lá como... Não é a palavra bônus, porque ela está relacionada ali, a gente não usa essa palavra bônus, mas ela entra como, cara, você tem uma mentoria que você pode usar ou não. Então eu lá fico disponível, quem entrar, entrou, quem não entrar... É parte integrante, né?
Você tá disponível, é um plantão, você tá lá. Isso. E é muito legal porque acontece hoje, dentro desses clientes que a gente atende, só para vocês entenderem um pouco de número, hoje a gente está com em torno de 80, vai chegar a 90 clientes ativos. Então não são muitos clientes que a gente tem. E, como eu falei, de vários elementos, de vários faturamentos, de vários níveis de usuário diferentes. Só que o principal é que, por exemplo, na mentoria que a gente aplicou, aparecem 5, 10... Aparece quem precisa naquela hora, naquele Exato. momento, né? Qual é a periodicidade? Terça-feira, das 3 até o horário que for. Então, assim... Só Toda que terça. Toda terça. 3 horas, pra ficar mais fácil. Terça, 3 horas. Escolheu no horário da minha mentoria, cara. A minha mentoria é de 3 às 7. Eu sei. Mas a gente não conflita a agenda. Então, se bate no processo da agenda, a gente realoca. Então, não tem problema. Mas era terça, 3, eu falei, mais fácil de lembrar, não tem. É verdade. E é legal que o pessoal... Mas aí, como é que foi pra você? Porque aí você embarcou no horário da mentoria lá. Só que aí você foi pro Master, que aí é de quarta, né? Foi isso. E só pra explicar pra quem tá em casa. Galera, eu tenho grupos diferentes. Eu tenho o meu programa de aceleração, que é pra quem não fez 1 milhão no ano ainda. E foi onde ele entrou. Ele começou ali. E aí já bateu 1 milhão no ano, tá em... Quanto de faturamento? Não, a gente vai faturar 2 milhões e pouquinho. Vai pra 2 agora. E aí ele migrou pro Master, que é esse meu grupo pra quem faz mais de 1 milhão por ano. São 2, né, abaixo de 1 milhão. 0 a 500 mil e acima de 500 a 1 milhão. E são 2 acima de 1 milhão. Um de 1 a 5 milhões, outro acima de 5 milhões. Então, você foi do de abaixo de 1 milhão, Sim. agora tá no de 1 a 5, já fez 2. Daqui a pouquinho, quem sabe, né, já vai pro Master Mais acima de 5. E o que eu posso falar também é o insight que você... É muito importante que você esteja no grupo que você possa avançar. Então, por exemplo, se você está no grupo... Tem um monte de gente que bateu 1 milhão e ficou Então, no grupo abaixo de 1 milhão, né? E você quase que foi por esse caminho. Exato. Se você puder contar isso pra galera, acho que pode ser interessante. Porque é metade do preço. Sim. Então, Sim. é mais confortável mesmo. Sim. Mas, voltando pro ponto do esporte, que é zona de conforto, a gente só vai crescer, né? E tem todo aquele pensamento sobre nascer, né? Quando nasce, né? Mas sobre o processo de crescimento, ele tem que ser... Ele tem que ter, na minha visão, um processo de pressão, mas não te tirar a paz. São duas coisas diferentes. Eu ter pressão, trabalhar com pressão é uma coisa. Agora, não estar em paz, não estar... Não dá, cara. Não dá. Mas o nosso processo foi... a gente foi e tal, não, então vamos, tudo, até... falei com a Roberta, tudo e tal. E aí você também logo depois conversou comigo e falou, cara, vamos que... E é muito delicado porque você também faz de uma forma que não é agressiva. Você fala em outras palavras, depois que a gente tá lá, que é o seguinte, vem que vai dar bom. Vem que já deu bom. Então, e aí, enfim, aí a gente foi e realmente deu super bom. E o legal é que você, de novo, isso é meio clássico no marketês, mas assim, você ser o mais burro da mesa é o que vai te fazer, assim. E não é o ponto de ser o menor, maior, não é isso, mas você tá ali e tá no cenário de você ter um cara que fatura 20, outro cara que fatura 30 milhões ano, outro cara que, no caso, fez IPO e não sei o quê. Então, assim, você fala, cara, então deixa eu olhar. Sua cabeça faz puf. E não sua cabeça só expande. Acho que essa palavra de expandir a cabeça é essa. E a visão, enfim, aí você só quer consumir mais. E outra coisa também que é muito legal é que você também acessa os outros grupos. Então, tem gente que também contribui nos grupos abaixo. Isso também é bem interessante. E você vê as outras pessoas dos grupos acima também participando. Né? E isso é algo interessante que eu faço no modelo de entrega, né? Então, só pra explicar pra quem tá em casa também. O cara que fez 500, né? Ele entrou do 0. Aí fez 500, ele vai pro grupo de 500 a 1 milhão. Mas ele não precisa sair do grupo de 0 a 500. Ele continua ali pelo tempo que ele quiser, inclusive ajudando as pessoas, inclusive orientando, inspirando. Então, e quando ele migra, ele faz um vídeo contando o que ele fez pra bater os 500 mil. Aí ele vai pro grupo de 500 a 1 milhão. E aí ele fica ali. Quando ele bate 1 milhão, aí ele paga a diferença, porque o grupo pra quem faz mais de 1 milhão é o dobro do que o grupo pra quem faz menos, né? E aí ele migra pro acima de 1 milhão, mas ele não sai desse grupo, ele pode continuar. Não é que ele tenha que continuar, mas ele pode continuar. Algumas pessoas querem mais continuar, outras pessoas querem menos, já querem sair na hora, já quero trocar de mesa, tudo bem. Mas ele, de novo, ele faz um vídeo contando o que ele fez para ele bater 1 milhão. Aí ele sobe. Então acaba que nos meus grupos tem algumas pessoas que estão mais avançadas
contando um pouco da história do que é o próximo lado. E isso vai puxando a galera para cima. Eu não sei em que nível que você está no seu negócio. Se é de 0 a 500 mil, de 500 a 1 milhão, de 1 a 5 milhões, ou de 5 milhões a mais de 400 milhões, como foi o meu cliente que mais faturou no ano passado, ou meus clientes que inclusive chegaram a vender empresa, cliente que chegou a fazer IPO na Nasdaq. Então não importa se você está do zero absoluto até os múltiplos milhões. Se você está nesse jogo digital, você vende cursos, mentorias ou plataformas e serviços que atendem essa galera, é muito provável que eu possa ajudar você, eu e meu ecossistema. Então, para você saber qual é o grupo que é adequado para você e se é o momento da gente trabalhar junto, entra em victordamasio.com.br/VDcast. Aí eu vou saber que você veio daqui. Vai ter um formulário para você preencher e eu ou alguém do meu time, a gente vai cuidar de você pessoalmente. Então entra lá em victordamasio.com.br/VDcast para a gente começar a trabalhar junto imediatamente. 100% das pessoas que eu convido aqui no VDcast são clientes. Então, se você quiser ver a história de mais de 200 pessoas que, de alguma forma, tiraram valor dos meus ambientes para ver se você pode ser a próxima pessoa, meu convite é que você continue assistindo esse episódio, possa ver os outros e preencha a sua aplicação em victordamasio.com.br/VDcast. Eu sou louco por trabalhar com gente boa, amigo. Pelo amor de Deus. Você sabia que só chamei aqui no episódio, aqui no VDcast, só chamo cliente? Eu não chamo um amiguinho bilionário, eu não chamo... Cara, eu chamo quem é cliente. Para quem tá em casa e tá se perguntando, será que eu devo ou não? Cara, é só olhar a galera que tá aqui. Eu sou feito da mesma coisa? Não sou feito da mesma coisa? Eu acho que assim, tem um olhar. Ou você tá crescendo, ou você tá... É uma escada rolante. Ou você tá crescendo, ou você tá evoluindo, e não tem outro caminho, né? Eu vou ser bem direto, mas assim, eu fiz o mesmo faturamento que eu fiz ano passado, tenho lucro de tanto. Cara, tá perdendo tempo. Tá deixando do seu processo evolutivo, porque tudo que eu entendo nesse desdobramento é plantio e colheita. Então, tudo que o Vitor também passa para mim é plantio e colheita. O que ele está trazendo é uma oportunidade de não só você encurtar, mas você conectar com gente que não tem necessariamente as mesmas áreas e nem os vícios que a sua área pode ter. Então, eu estou falando da área de... que a gente trabalhou muito, foi a área de instituição de ensino. Então, você tem a visão dos professores, que a implementação de plataforma é complicada, tarará, e você tem o lado... Resistência, né? Resistência para essa parte, e você tem o lado do LMS, que é o corporativo. E no corporativo, a coisa funciona de uma outra maneira. Não é melhor ou pior, é o público que você tem os seus desafios, né? Então, assim, a gente entendeu que a instituição de ensino, para nós, nesse modelo de plataforma, não fazia muito mais sentido, porque a gente atendia só os materiais. E a parte também estratégica, olhando, não fazia sentido. Então, tudo isso veio com várias possibilidades de insights diferentes, né? Lá no grupo, a gente tem, nos encontros, tem situações totalmente diferentes, a parte de nutricionista, com o Cauã, tem a parte da Jaque de moda, tem outra parte e tal. E todos esses cenários são completamente... E se conectam no mesmo lugar. E é multidisciplinar, e é muito diverso, né? Muito. E assim, e é leve. A cobrança, na verdade, você vai sentir naturalmente que você precisa evoluir, vai evoluir. Então não é algo, nossa, eu tenho que entrar e dar... Não, você vai. Você vai porque você vai estar olhando, né, como você falou, dos diversos... E quando você, hoje eu vejo, né, lá no Instagram, você quer participar do próximo grupo. Você fala, cara, próximo grupo, um exemplo, tem o Gustavo Borges, eu conversei com ele na época lá de outra situação, e, cara, eu quero estar nesse grupo, porque esse cara vai trazer um insight para mim, não é que simplesmente eu vou, mas só o fato do que a gente falou aqui hoje sobre a entrega, sobre o encantamento, ser um dos valores, né, dos nossos valores ali... Cara, o encantamento não é forçado, o encantamento é pensado na experiência, né? Do que eu quero entregar, mas que eu não, evidentemente, eu prometo. Então, você não me prometeu A, B, C, D, 4, D. Eu falo, cara, vem. Vem, e se você entender que não é, tá tudo bem. Mas, no meu sentido, e uma outra vertente minha também, eu não sou um caçador, né? Eu não ia entrar no grupo e falar, gente, todo mundo precisa da minha plataforma, então pá. É natural fazer negócio. E é natural, né? Exato. Bem-vindo, permitido, é autorizado que isso aconteça. Só que é melhor quando as pessoas compram do que quando você vende, né? É isso. Então, assim, uma preocupação que eu tinha muito, e talvez você possa ter também, né? A pessoa que está assistindo a gente também possa ter, nossa, mas será que eu vou... Cara, é natural. Acontece natural. A pessoa fala, o que você faz? Pô, interessante. Vamos bater um papo depois. E acontece naturalmente, porque
a predisposição do grupo não é de se ajudar porque precisa se ajudar. É de falar, cara, eu fiz isso, tive esse resultado. Aí a outra pessoa fala, você ajustou. Cara, nesse aqui, desses anúncios, você fez como? Ah, tá, meu gestor fez isso, eu fiz aquilo. Então a troca, ela é natural e ela assim, o que eu sinto muito e que tenho tido resultado é que às vezes eu tô lá, vou dar uma olhada no grupo, nossa, teve uma... Pô, legal, pô, deixa eu ver isso aqui. Cara, eu vou começar a aplicar. Por exemplo, o momento agora de webinário, que foi trazido e foi levantado, que foi... Provavelmente, a gente está só estruturando o planejamento anual, que, né, eu estava falando disso no meu stories esses dias agora, o planejamento lá do próximo ano, e aí eu falei, cara, isso tem que estar lá, porque ele tem que acontecer. Porque tem um pessoal no meu público que quer saber como é a plataforma, às vezes antes de entrar em contato, ou depois que entrou em contato e agendou a reunião. Então, um webinário apresenta, né? Exato. Sem você ter que estar lá apresentando, tá Exato. gravado. E ainda consigo até ter os comentários para trabalhar o pós nisso. Então, ter talvez um community manager que vai coordenar isso para aplicar, ou não, também depende muito do que a gente... mas isso... E aí um insight desse... eu posso voltar aqui ano que vem e vou falar o quanto trouxe de resultado, né? Assim, é muito nessa linha, assim. Então, sempre nessa construção dessa jornada, né? A gente fala de plantio e colheita, voltando para esse cenário. E eu senti isso, assim, muito. Então, eu contribuo primeiro. Então, eu chego no grupo, eu, Marcelo, no meu caso, no meu cenário de plataformas, que é cabível para mentores e tudo. Mas, principalmente, eu olho o que de fato é preciso, né? Então, eu tô vendo que você atende e tal, que você tem entrega. Cara, eu acho que se tiver a plataforma, vai te ajudar a sair disso para isso? Não sei, mas talvez olhar para um olhar estratégico de evento presencial, talvez assim ele faça sentido e ele não precisa se substituir. Ele pode fazer sentido e dali a entrega passa, enfim. Porque o simples também é muito importante, né? Então a gente falou muito de recurso tecnológico, mas o básico, bem feito, também é muito importante. E ele tem que ser olhado para agregar ao, por exemplo, o vídeo interativo. Então, a partir de toda a experiência que se tem, cara, tem um vídeo interativo. Nossa, que legal. Tem um outro objeto interativo que vai te colocar, por exemplo, a gente tem um que chama Branch Cenário, que é de tomada de decisão, por exemplo. Então, ele vai escolhendo as perguntas e vai respondendo. Tipo um RPG? Tem tipo, destinos diferentes? Exato. Aquele livro-jogo? Ele cria uma árvore de respostas, onde eu posso também voltar ou não, e aí depende. E aí ele vai tomando decisão. Então, por exemplo, um médico que precisa tomar uma decisão numa situação X. O que você faria agora? Isso. E aí ele vai respondendo. Ou, por exemplo, até para uma aplicação de mentoria. Sou um mentorado X e ele tem como um exercício de ajudar ele a ter uma visão mais pontual. Exemplo, que acontece? Nossa, Vitor, então, cara, eu estou usando a lista tal, sei lá qual, que eu faço isso. Você fala, cara, eu não uso lista, né? Comprar lista e tal. Cara, eu não faço isso, então eu não posso te opinar. Então é muito genuíno e é muito transparente e simples. Não tenho, calma aí que eu vou ver para você. Não, cara, isso aqui nesse cenário, cara, eu não faço uso, eu opto por esse caminho. Então, toda essa visão, e cara, isso é um insight. Eu vou lá, tô lá assistindo, acompanhando, putz, cara, vamos trabalhar assim, ó. Gerar a nossa lista dessa forma. Aí a gente tem o trabalho de qualificar pra gente tratar de tal forma, né? Mas, cara, não vamos por essa linha ou por essa. Porque faz sentido para nós. Talvez para outro tipo de mercado que tá ali, ele falou, deixa eu falar com ele, a lista tal, sei lá qual, pô, que legal, tal. Então, depende muito dos processos que a gente tem ali de visão. Então, a minha preocupação naquele primeiro momento de contato com o grupo era muito dessa parte, né, de começar o grupo também a conhecer um pouco. Lógico que teve a parte das palestras lá que foi bem legal, que eu já coloquei, né, do Didi Didier. E aí, você, caramba! aí pegou, porque ela pega, assim, esse ponto de contato, de a gente estar ali, de começar a conectar, né, a intencionalidade também foi uma coisa, um insight muito forte para mim. Cara, seja intencional. Eu falo desde o pessoal que atende nos consultores, cara, você tem que ser intencional. E você tem que coletar os nãos. A gente fala disso, amigo, fala disso. É muito, assim, isso é muito poderoso de verdade. Então, assim, mesmo. Muito. Mais importante do que os sims, que a gente aprendeu, né? O sim é quando o cara compra, ele te dá o dinheiro. Então Exato. É bom buscar os sims, Só que mais importante do que isso é coletar o não. Isso. Mesmo que o não, com cuidado e uma certa parcimônia, mesmo que o não seja, cara, para de me encher o saco.
no caso da plataforma, que a gente tem uma oferta que a gente faz, e a gente se diferencia muito no mercado, às vezes a gente é comparado gato por lebre. Então, às vezes a pessoa confunde o white label com a nossa solução personalizada, individualizada. E aí ele fala, cara, não, aqui tá. E eu falo, cara, aí a gente trabalha bastante para essa percepção de valor. Então, nas perguntas, no uso do spin, mas passado esse cenário, chegando no sim ou não, eu tenho que coletar o não. Se eu não coletar o não, a gente busca. Então, porque o não vai trazer justamente os insights para falar, cara, como eu aumento minha coleta de sims. Né? Só que não, de novo, qualitativamente falando, no nosso caso. Então, o não para a gente hoje é importante. E mais do que isso, como a gente tem 2 a 3 reuniões, a resposta, ela geralmente está muito relacionada dentro da reunião. Porque é na reunião que eu vou ter a resposta com o cara. Então assim, mas eu não aprovo, quem aprova é meu diretor. Tá, mas eu preciso talvez de uma pré-aprovação, de alguma coisa que faça sentido, para que você dê esse passo de compromisso. Mesmo que não tenha, posteriormente, a gente não venha fechar, mas eu preciso saber, e se não veio fechar, qual é o não? Né? Então assim, esse insight de coletar nãos, né, que você passou, e que você começa a falar, caramba, esse, no nosso caso, também é o ouro, é o change game, é o que muda meu jogo. Eu quero saber o não. Não, porque não respondeu mais. Então não era uma prioridade. Então eu errei aonde? Né? A gente chama de R1 e R2, né? Na reunião de diagnóstico ou na reunião de apresentação? Eu errei, porque esse cara não pode ter chego até ali. Né? O meu spin foi... Devia ter parado antes. Tinha que ter parado antes. Por quê? O seu tempo... E aí, mesma linha. Eu quero trabalhar com empresas e negócios que queiram trabalhar comigo e que precisem da minha solução, do que a gente entrega. E aí é melhorar o processo de explicação, melhorar esses elementos, mas se não, eu já tenho que matar antes. Eu já tenho que ter o não antes dele. Então, a nossa reunião de 15 minutos são poucas perguntas mais situação, spin, tudo aplicado. Essa técnica aqui ela é muito boa, mas ele já dá a diretriz para saber se é o decisor, se o preço está dentro do cenário dele e se é uma prioridade. Porque no preenchimento do formulário dele, a gente atende prioridade alta e média. Então, a média, é média mesmo? Porque às vezes a pessoa não quer falar que é uma prioridade alta. Então, ela coloca... Então, eu tenho essas 3... A primeira pergunta que eu faço no formulário é uma prioridade para você resolver? Sim, preciso resolver urgente, preciso resolver, mas tem outras coisas, ou não, só estou... E realmente... Estou só olhando. Essa ponte é essa. Eu estou só olhando. Quem está olhando vai preencher o formulário e vai ter a resposta. Olha, vem no nosso canal, ou olha, talvez não seja o momento seu agora. Outro fator também é que no final do formulário eu apresento para ele, olha, a partir de R$ 1.500 por mês, faz sentido para você hoje? Não faz, ele já tem uma resposta. Você fala ali o preço mínimo, né? Então, o engajamento com a minha empresa, o investimento mínimo mensal é de 1.500. Não é o máximo, tem planos diferentes, mas o mínimo é 1.500. 1.500 por mês. Para você faz sentido? Exato. Aí, ali... Muito bacana. E se o cara responde... outra coisa importante. Se o cara responde que não faz sentido e ele tem a resposta dele, eu recebo essa notificação, o grupo recebe essa notificação de que o Vitor preencheu, mas que não está dentro do valor dele, e ele cai para uma lista de nutrição. E aí, na nutrição, eu vou tratar ele para que ele perceba o valor. Então, o que já tem acontecido? Já tem pessoas que voltam a preencher o formulário no diagnóstico, ou que entram em contato num outro canal mais direto, e que aí ele fala, cara, entendi, não, aqui naquela hora eu estava só fazendo isso, estava só fazendo aquilo. E a gente está desenvolvendo também uma outra solução que vai ser bem importante, que é a possibilidade de você montar a sua própria plataforma. Mas isso vamos... Cenas dos próximos capítulos, exato. É para onde você está indo, né? Isso, para onde a gente está indo, que seria um do-it-yourself, eu faça você mesmo, com a nossa tecnologia, usando para ela poder aplicar. Que massa. Mas é outra fica para um próximo capítulo. Porque assim, acho que é importante falar do que a gente faz, do que a gente traz de retorno. No plano futuro, papel aceita tudo, né? Então, falando do que a gente está executando, esse é o caminho e a gente tá, assim, eu estou muito feliz. Primeiro agradecer também, quase agradecer pelo convite. Acho que poder falar de uma coisa que funciona é muito importante. Poder abrir aqui o que a gente fala, alguns números também,
Pelo contrário, eu me sinto muito à vontade, né? Sei que a galera que assiste aqui é uma galera conectada com você, então, para mim, é só gratidão. Que massa, meu amigo. E aqui no VDCast, a minha ideia é sempre trazer um empresário brilhante para inspirar as pessoas que estão em casa, e é o seu caso, e ao mesmo tempo, eu faço questão de que cada episódio tenha elementos práticos, algo que a pessoa possa sair do episódio e implementar. Para daqui a um ano, se a pessoa for no Deimaz e te encontrar lá, ela falar, nossa, eu apliquei isso aqui que você falou e deu muito resultado. E no seu caso específico, você vê muitas áreas de membro por aí, né? Com ou sem dashboard, você vê áreas de entrega de pessoas entre os seus clientes. E, cara, que legal que com 80 clientes você conseguiu fazer milhões, né, cara? No ano. Isso é muito poderoso e com recorrência, né? Parabéns por isso. E nos não clientes, né? Pessoas que você vê, área de membros, ou que você é cliente e viu por dentro, inclusive a minha lá. Então, eu queria saber de você, para quem está em casa e já vende sua mentoria, seu evento, seu curso, já tem uma experiência de dashboard ou área de membros, cara, quais são os erros mais comuns ou as melhores práticas? O que você tem para o cara agora ouvir e falar assim, não, isso aí que ele falou tá certo, eu vou mudar agora. Ah, isso aqui que ele falou tá certo, vou mudar também. Cara, isso aqui que ele falou, isso aqui não dá para eu fazer agora, mas no futuro eu vou mudar. Tô pensando coisa prática mesmo, ó, tem que ter tal coisa, e não pode fazer tal coisa. Tá. Gostei disso aí. Primeiro de tudo, enxergar se você só está entregando por entregar. Então, legal, eu tenho uma área que eu deixo meus vídeos lá e, cara... Largo os vídeos? Largo os vídeos e deixo lá. E aí você está deixando... Podia ser um Google Drive. Exato. Você está deixando muito dinheiro na mesa. Porque você também pode construir um relacionamento nesse processo de entrega. E não é só comentário na aula. Não é só comentar a aula e alguém da equipe responder. Mas é você, quem tá se engajando, quem está tendo mais resultado. Então, para essa parte de cursos, mentorias e o pós na entrega, eu falo assim, diretamente. Precisa ter um contexto de plataforma que você use, que você possa evoluir ela. Significa o quê? Significa que hoje eu comecei com isso, mas eu posso implementar uma gamificação, mas que eu posso implementar. Por quê? Porque a gente quer pensar em longevidade e quer pensar em resultado. Então, se eu tenho um cara lá, vai chegar e vai falar, cara, eu assisti todos os seus vídeos e não tive resultado. Tá lá, provei para você que eu assisti. Mas se ele tivesse alguns gatilhos de atenção, por exemplo, que uma pergunta que pause o vídeo dele, ele não vai conseguir pôr para assistir, deixar lá e sair, por exemplo, mal intencionado. Ele vai ter que estar atento. Se ele... mal intencionado ou se enrolando. Né? A galera se enrolando, que tá se enrolando. Perdão. Se ele está se enrolando, perdão. Então, acho que o primeiro ponto é então você tá falando de um vídeo que tem um exercício ali e o cara tem que fazer uma pergunta, só que ao invés de só sair falando e o cara poder só seguir e não fazer nada, o vídeo não segue, se ele não preencher, é isso? Se ele não responder, por exemplo, você já participou de uma mentoria antes, o vídeo pausou, tá lá, ele tem que responder. E aquilo não vale nenhum ponto, não é cognitivo, mas é uma técnica para poder trazer. Então, mas Marcelo, eu preciso mudar toda a minha área de membro para de vocês. Não, você consegue... implementar esse tipo de solução também, talvez se ela tiver a possibilidade de embedar, por exemplo, existem soluções que dão para fazer isso, mas primeiro passo, olhar, então prático, né? Olhando para o lado prático, a minha entrega de conteúdo ela tem deixado dinheiro na mesa? Então é um pouco abstrato, vamos mais concreto. Se eu tiver um acompanhamento mais direcionado, eu consigo gerar mais valor para esse cara? Então, provavelmente a resposta é sim. Você consegue gerar. Porque é mais fácil. Nosso churn é tão baixo, é quase zero, porque a gente acompanha de perto. E não só no grupo do WhatsApp, eu acompanho olhando a plataforma do cliente. Tá lá, né? Tá lá. Eu tô olhando, e os nossos gestores olham e falam, cara, esse cara não tá vendendo. Então, caso que aconteceu com o nosso cliente. Não tá vendendo. Tá. Por que será? Por que ele não tá vendendo? Ele tá usando outro gateway de pagamento e só entrega por lá. Tá bom, a gente já saberia essa informação. Fulano, cara, o que aconteceu? Não, porque não sei o que, os sócios tão difíceis e tal, papapá. Cara, chega aqui, vamos mudar, vamos fazer tal ação para ser prático, porque assim, a opinião todo mundo tem. A gente precisa mudar, senão a receita vai ser a mesma que você tá tendo, né? É o clássico. Mas então vamos mudar. Se der errado, deu errado. Já tá ali no caminho. Então, mudou e deu certo e tal. Então, assim, olhar para esse cenário. E quando acontece um cenário, por exemplo, e acontece, meu time, a gente passou vídeo tutorial explicando como que cadastra os quizzes e tal, a pessoa que preenche, às vezes esquece um detalhe ou outro, isso pode acontecer, meus alunos não conseguem fazer e tal. Tá, gente, o que tá acontecendo?
Cara, a nossa equipe de desenvolvimento é responsável pelos clientes ativos. Na nossa empresa a gente tem 3 metas. Meta de faturamento, meta de cliente ativo e meta de porcentagem de lucro. E R$1 economizado é vale R$1 mais do que R$1 a mais faturado. Mas então, muito mais. Imagina se eu consigo reter aquele cliente. Se eu consigo reter aquele aluno, ou se eu consigo trazer para aquele aluno um apoio que ele não estava esperando. Seja um telefonema. Olha, eu sou aqui, eu sou a Gabi, tô vendo aqui, cara, seus comentários e tal. Você gastou 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos. E a pessoa, cara, o cara me ligou para saber por que tal situação aconteceu assim. Então, é muito mais simples, mas isso é uma ação que dá para executar e que com certeza vai trazer muito retorno. Sim, traz porque a gente fala e executa, seja para o corporativo, ou seja para a parte, né, de infoprodutos, e ajuda muito. Para a mentoria, é esse acompanhamento. E aí a gente vai desenvolvendo a cada cenário. Então, prático. Olhar se o material que você está entregando, porque o foco são dos dois lados, mas esse dinheiro vamos chamar de fora para dentro. O de fora, ele está lá. Desafio, selva, caçando, trabalhando, jogando rede, né? Brincando assim com essas analogias e tal. Desse lado, tá dentro da sua casa. É só cuidar. É cuidar, é trazer uma melhoria, implementar alguns elementos. Mas o cuidar, além do humanizado, como que esse tempero acontece? Cara, na plataforma dele tem, nas outras não tem. Não vi em nenhuma. Ouvi em uma, outra, tal, mas cara, isso mudou meu jogo. Quando ele fez tal pergunta pro lado mais interno da pessoa, do tipo, você extremamente está comprometida em transformar a sua vida, tá? Por exemplo, entrando para esse lugar e ela executa ação, porque o nível de distração é muito alto, né? Então a pessoa põe o vídeo lá, é uma visão. Hoje você tem essa questão mais passiva, né? Então eu tenho que assistir por esse momento, mas quando eu começo a ter essa possibilidade e de saber que alguém está me acompanhando, ou que tem a possibilidade, né? Como foi o caso dos coaches e tudo, que foi uma implementação que você comentou, não só isso, mas voltando ao lado prático. Então eu olho essa galera, vejo se tem alguma ação que eu posso fazer para tomar cuidado, vejo se tem alguma evolução tecnológica para aplicar, como gamificação, se essa gamificação ela é factível, diversos níveis de gamificação, como a gente falou, mas o principal é que ele perceba, eu vou falar assim, que o tempero, sabe quando você come uma comida e você fala, cara, esse tempero é diferente? O tempero que eu tô falando é diferente. E você fica com aquela memória, você fica com aquela ação, e você quer voltar lá. A gente vencendo lá na França, né? Você vai em cada restaurante de tudo quanto é situação. E numa delas, cara, o cara foi lá e tal, e aí minha família, né, come bastante. E aí tava eu, minha mãe e minha esposa hoje, na época namorada. Eu falei, cara, a gente vai lá comer no restaurante e tal. Eu falei, gente, aqui é assim, ó. É isso e, cara, você fica satisfeito. Não, como assim? Minha mãe, não, como Impossível, assim? Aqueles pratinhos. Italianada, assim, minha mãe é bem. Não, como assim? Tarará. Falei, mãe, não sei. Mas, cara, eu vou te levar lá era Jean-Pierre, não sei o que lá, o cara. Eu levei uma massa, o cara fazia uma massa num pratinho assim, ó. Aí, mãe, curte. Falei, curte porque é essa experiência. Mas não é do pouco, é do suficiente, do ok, enfim. Aí foi lá, tal, ela comeu, não sei o que. Vamos voltar lá. Porque realmente o tempero... Ela gostou, né, o que eu quero dizer assim... E ela ficou satisfeita? Ficou. Não, e ela falou... Eu brincava com ela, né? Assim, chegou, a gente foi almoçar, sei lá, meio de pouco, ou até umas 2 e tal. Aí umas 4, 5 horas eu falei, mãe, e aí, tá com fome? Não. Vou fazer um lanchinho depois. Eu falei, então, viu que mesmo sendo massa, mesmo sendo que foi, né, lá, né? Não era... realmente, nossa, é verdade e tal. Então o que eu quero dizer voltando para essa analogia, porque a gente está falando o tempero que a gente tem que trazer, ele é o básico, bem feito, simples, com o tempero certo. Então, tecnologia por tecnologia, 1000 ideias, 1000 situações, 1000 plataformas. Agora, o pensamento e o olhar estratégico, ele é muito importante. Ele é o tempero. Você não precisa nem ligar todo dia, imagina a pessoa te ligando todo dia, ô, tudo bom? E aí, eu vi que você comentou. Aí a pessoa fala, nossa, você comentou um dia atrás. É o tempero, é o olhar. E ele, às vezes, tem muito menos esforço do que você imagina para o resultado que ele pode gerar. Ele é muito mais exponencial, né? Ele não é nem linear, então ele é exponencial, porque essa pessoa vai falar de você.
Cara, faço plataforma lá com ele, sei lá qual, na empresa X, porque é outra coisa muito importante que eu só esqueci de falar. A nossa plataforma é no label. Não tem qualquer circunstância, não é space, lms.com.br / sua empresa, não tem nenhum Invisível, totalmente, nada, totalmente da pessoa. Então isso muda também o jogo, porque às vezes a pessoa quer implementar na empresa e não quer trazer e tal, enfim. Mas que top, irmão. Acho que o olhar prático que ações podem ser feitas, então não necessariamente você precisa mudar de plataforma, nem fazer todo esse movimento, porque é um desafio muitas vezes, né? Eu já direto, o que a gente tem? Um caso de cliente que vem migrando de já 2, 3 plataformas, e aí o cara já percebeu a necessidade de uma plataforma personalizada, customizada e limitada. Então, enfim, é muito interessante isso, porque esse cara já sentiu a dor. Por exemplo, quem que é o nosso público ideal? Quem já tem a mentoria, vende cursos, etc., porque já percebe a necessidade do apoio tecnológico e da tecnologia. Então, voltando de maneira prática, olhar esse pós e falar, cara, desse cara eu tenho que encantar ele. Mas não de maneira bombom, de maneira se na sua ficha você quiser. Olha uma ação simples que mudou o jogo da empresa. Na nossa ficha de cadastro lá, a gente tem o chocolate e a comida preferida do colaborador. E, eventualmente, um dia do nada, chega lá um chocolate e tal, o chocolate que você colocou, que você queria. E, cara, tem chocolates que eu vou te falar que eu nem sabia que existia e que a pessoa coloca para testar. E vai atrás. Coloca, olha, vamos atrás, se vira. É um carinho, né? E muda o jogo. Mas imagina você com o seu aluno, sei lá qual, e seu aluno recebeu uma mensagem escrita à mão, recebeu carinho, cuidado. Um ponto. Então, lógico que a gente está falando de ações ali, mas... encantamento. Mas, cara, muda o jogo. Vou contar um caso. Eu estava casando com a minha esposa há 8 anos atrás. E o Nubank, na época, tinha uma verba e tal. E a gente usava só o cartão de crédito. Na época era cartão de crédito. E chegou um porta-retrato e escrito. E roxo e tal, não sei o quê. Cara, pra sempre eu lembro disso. Pra sempre eu lembro disso. Assim, então, e não é o cartão que eu uso hoje. Não é o banco que a gente usa hoje. Mas se eu olho a marca, se eu tiver que avaliar a marca, tem esse cenário. A Shopper faz muito bem isso com relacionamento também, né? Que isso é muito interessante. E a gente procura trabalhar do nosso jeito, né? Eu deixo curioso, né? Para as pessoas virem a realizar o diagnóstico, tudo. Mas em ações práticas, é esse olhar. Porque o outro olhar, tráfego, campanhas e tudo, já é uma coisa que você olha e tem que olhar. Mas o outro olhar ali para dentro, poxa, vem de 7. Cara, desses 7, quantos... a gente vai vivenciando, né, e vai participando, e eu sou entusiasta da Disney também. Cara, lá, né, você deve saber muito mais, né, nessa profundidade. Mas, cara, lá o palco deles é estar ali na ação, né, tanto que tem aquela a fase, né, que você vai entrar no show e tudo. Então, os próprios guests, né, que são os que fazem o atendimento, tudo. Guest é a gente. Quem atende são os cast members. Ah, perdão, os cast members. Isso mesmo, perdão. Os cast members, eles fazem esse atendimento. Cara, eles estão no palco, eles estão atuantes, eles estão agindo. Você fez o curso lá? Então, eu tenho muita vontade de fazer, não fiz. Eu fiz, é muito maneiro. E poder ver o lado de dentro, né? É meio esquisito andar nos túneis e ver o Mickey sem cabeça, né? Mas é muito massa. E tem uma linha, e aí a partir daquela linha, cara, eles estão atuando ali, é o palco. A Disney inteira é o palco. E os bastidores é ali fora onde não dá pra ver, né? Eu faço uma analogia lá na empresa porque melhorou muito. Porque eu falei, gente, ninguém aqui tá obrigado a ficar ou sair. Né? Jogar contra, aí é complicado. Então, mas antes disso, pensa em você como indivíduo. O que você tá escolhendo pra sua vida? O que você planta? Indo pra esse olhar um pouco mais... O que eu tô plantando? Lógico, eu tenho minhas responsabilidades, tenho minhas ações, minhas coisas. Mas, cara, a gente passa mais tempo aqui. Por que... E aí, quando a gente foi implementando a cultura, né, de maneira bem intencional, e aí voltando a falar da intencionalidade, sim, a intenção do Vitor é com que eu evolua de grupo. Não porque ele quer que eu evolua de grupo, mas porque eu preciso evoluir de grupo, porque é natural e porque o outro grupo vai me ajudar a chegar em outras coisas que eu ainda não vivenciei, que eu preciso vivenciar e que eu preciso estabelecer, enfim. Então, o fato da intencionalidade dele tem a relação, sim, de valorizar o trabalho que é a conectividade que você gera, que é o valor investido, sim, mas muito mais do que isso, e falo exponencial, para quem tem dúvida, cara, como eu já falei alguns insights aqui, falei algumas coisas que a gente teve, só isso já com certeza
pagaria muitas vezes, né? Muito. Daí, quanto eu teria que gastar, viver, passar? Eu sei que é meio, talvez até redundante falar, mas assim, quanto eu teria que passar para ter esse mesmo insight? De falar, com 60 anos, eu falo, eu tive frio na barriga. Tipo, não, cara, tô tendo com 36, 35 anos, né? Que foi antes de fazer. Cara, com 35 anos eu falei, caraca, é isso. É isso que, quando eu fui ter, né? Eu acompanho, né? A sua filha, tudo ali, né? Que você coloca, e meu filho tem 1 ano e meio. E eu falo, cara... E aí eu também venho acompanhando também o que você veio também se transformando, né? Do quanto você viajava, do quanto tinha esse cenário e de hoje essa transformação. E aí eu vou olhando também nesse cenário assim e falo, cara, como meu filho me traz uma energia que eu não sei explicar. É incrível, não é? Meu olhar foto é divino, é fora do normal, é loucura, né? E entrando nesse cenário, né, de filho, a gente fala, não tem como não falar de Deus, não te falar dos momentos que te preparam para a vida e também os momentos de inflexão, que tem que tomar decisão. Você vai, né, e acho que você traz isso muito legal, que assim, você vai participar ou não? Né, e dos 3 níveis de não de um vendedor. Né, o primeiro que ele fala não pra mim, depois ele já não liga pro não. E o segundo que ele já entende o não, e o terceiro que ele fala... não é pro produto. Exato. E o terceiro que é, cara, quem tá perdendo é você. Não é pro próprio cliente que disse não. E isso também, olha quantas coisas a gente falou aqui nesse pouquíssimo tempo, quanto muda um jogo, né? Assim, então, a gente tem uma consultora lá que ela, nossa, tá, porque eu falo pra ela, tá, fulano vai... Eu falei, mas qual que é o valor, qual que é não sei o quê? Eu falei pra ela, sempre que você vê eu falando isso, eu não tô falando disso. Eu tô falando, por exemplo, assim, ela fala, não, acho que vai fechar fulano de tal. Eu falo, tá, mas qual é o valor e tal, não sei o quê. Eu falo pra ela, esquece que eu tô te falando desse elemento. Eu tô te falando de toda a jornada antes disso. Isso aqui que você tá me trazendo, que é... É uma métrica, é um número. Uma métrica, essa é a palavra. Tá, cliente tal, tá, valor tal, tá, deixa eu entender. Por quê? Eu vou entender toda a jornada. E eu vou falar, caramba, poxa, ela fez isso. Não pelo valor, nem pelo cliente. Pela jornada. Então, por exemplo, quando ela entendeu que... Quando eu falo com ela do tipo, nossa, vai fechar 2, 3, 4, 5, 8... Eu não estou falando da métrica de cobrar ela. Eu estou falando de todo o processo. E que a gente está... Tipo, como se a gente estivesse junto, de mão dada, andando e falando, cara, que legal, esse é o nosso resultado. Não é dela, nem meu, nem de... É o nosso resultado. Então, isso também ajudou muito. Né? Isso também ajuda, porque é natural que o closer, o consultor e tudo vai querer bater meta, tarará, tarará. Só que na nossa construção é comportamento. E eu falo, e aí eu vejo, quando o nosso consultor não está batendo meta, é porque ele está focado na venda. Ele não está focado na consultoria. Ele é um consultor. Então eu não brigo para ele fechar a meta. Ele tem a meta e tudo e tal, mas eu falo, cara, o que eu tenho que fazer? Qual que é a mentalidade? E aí eu trago os outros 2 e falo, tá, e aí? Deixa eu te falar. Tem um exemplo que está acontecendo na internet que o pessoal fala assim, no primeiro dia de emprego eu pego lá e eu conto pro cara a historinha do cara que foi promovido e o cara que não foi promovido. Então, né, o cara fala, eu tô há 5 anos e nunca foi promovido, o cara que tá há 2 anos foi, aí ele fala, então toma R$10, desce da banana. Muito boa essa história. E aí ele volta, fala, não tem banana, o outro vai e fala, cara, não tem banana, mas tinha maçã, amanhã o cara tá vindo aqui, tarará. Então, a atitude representa muito. Então, eu vou olhar exatamente isso. Falo, putz, esse cara só tá atendendo. Aí vou lá, vejo o vídeo dele de atendimento. Falo, cara, mas tá frio. Frio no sentido de que, cara, você muda a vida. Aí eu vou lá conversar com ele. Tá acontecendo alguma coisa? Não tá, tal. Ou às vezes realmente foi o perfil que não foi, tudo. Mas o lance nosso, indo pro comportamento, é que vai gerar o resultado. Então, legal, um número muito expressivo esse ano. 60 mil de investimento, 1.200.000 de contrato. Pô, quem não quer acho que é um ROI de mais de 15 vezes, sei lá, tem um número. Não, muito mais, mas eu tô falando assim, dentro disso, esse trabalho daqui para chegar aqui é consequência do processo. Então, para mim, se eu tivesse feito 60 mil e 60 mil de contrato, eu olhar e falar, cara, beleza, fizemos isso, o que alinhou isso, o que alinhou isso? Mas o resultado da métrica não é
a determinação do resultado. Ele vai trazer, mas se eu olho o comportamento, mesma coisa, quero emagrecer. Cara, eu quero perder X quilos, quero ganhar, quero ficar forte, quero não sei o quê. Tá, mas qual que é o comportamento? O que eu desdobro dessa... E isso muda o jogo. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade, eu era bem magrelo, né? Se vocês procurarem na internet Marcelo Didier handball, vocês vão ver algumas matérias minhas, até do acidente também. E aí eu não engordava por nada. E aí eu tive um acidente, fiquei 15 dias em coma, depois fui bastante remédio e tal. Você teve aquelas experiências de quase morte, lembrança esquisita? Teve alguma coisa aí? Olha, eu vou falar uma coisa pra mim. A sensação... Eu fiquei... Foi um acidente de ônibus com carro na Avenida dos Bandeirantes. Você tava no carro ou no ônibus? Eu tava no carro e o ônibus bateu do meu lado. Não na minha porta, mas no motor. A uns 90 por hora, acredita? Porque o tacógrafo apareceu elegível, o carro deu PT. Eu tava na Bandeirantes e o ônibus cruzando de madrugada. Não lembro de nada. Acordei no hospital. 15 dias depois. 15 dias depois, amarrado. Então, assim... Eu tava amarrado por causa das medicações e tal. Eu falei, cara, fui sequestrado. O cara da frente tava com AVC. Eu nem sabia, mas o cara não falava comigo. Eu nem sei da ordem, né? Porque você vai tendo muito remédio. Eu tava amarrado, eu falei... Aí eu pus a mão assim, eu falei, ih, caramba. Mano, me sequestraram. Aquelas coisas de órgão, filme, comecei a viajar, né? Caramba, aí veio um cara de azul, falando que era médico. E na minha cabeça era aquelas coisas de filme, né? Eu falei, cara de azul? Ih, caraca, esse cara deve ser o cara que dá anestesia, então eu vou fingir que tá tudo bem. Sabe? Fiz Deus. Você teve um acidente? Aham, tive, sim. Tipo, eu queria só ver meus pais, porque minha mãe é o termômetro, né? Meu pai, filhão, tudo bem, né? Meu pai é sempre muito amoroso. Minha mãe que é o termômetro. Que se minha mãe tivesse boazinha, aí era o caos. Mas se minha mãe tivesse brava, não tinha sido nada. Porque minha mãe é dessas. Minha mãe é dessas. Ela fala até hoje, ela fala, nossa, filho, se eu tivesse tido você primeiro, eu não tinha tido os outros. Aí eu falo, nossa, mãe, que legal, né? Que era um pouquinho agitado, né? Então, aí foi pro esporte, então, né, foi lá que eu gastei toda a minha energia. Mas voltando, aí veio lá o médico, veio minha mãe. Aí minha mãe veio toda boazinha, filho, teve um acidente e tal. Eu falei, caramba. Teve isso mesmo. Teve isso mesmo. E aí e aí não senti dor nenhuma. Graças a Deus. Nenhuma. Eu tive todas as costelas quebradas dos dois lados, os pulmões perfurados, tive a clavícula aqui quebrada, tive aqui o arco zigomático, a clavícula, perdão. A clavícula, brincadeira. A clavícula quebrada, o arco zigomático aqui também. Tive um princípio de lesão adicional difusa, que eles chamam, que é quando mexe a massa encefálica e tal, enfim. Mas não tive dor, tive amor. Cara, e aí... Deus, é milagre, irmão. A sensação que eu tinha é de estar dormindo num edredom bem quentinho. Assim, a gente, né, eu sou católico, então acredito em Nossa Senhora, assim. Então, cara, que era um edredom tão gostosinho, assim, e que ia ficar tudo bem. E aí tem uma outra coisa que acontece em dias antes, que eu lembrei muito tempo depois. Dias antes, eu tava no carro, indo pro treino, fazendo um retorno lá na Avenida dos Bandeirantes, também, num outro lugar. Fazendo um retorno pra ir pra casa do ator, ou pra aquele lado. E aí, cara, me veio um pensamento, assim. Flash. Não, pensamento. Tipo, se eu aceitaria passar por um acidente, de arrepiar, assim. Se eu toparia passar por um acidente, mas que não faltaria mais nada na minha vida. E eu lembro que eu tava no carro, e eu falei, cara, eu aceito. Sozinho eu tava no carro. Falei em voz alta. Falei, eu aceito. Se é o melhor pra minha vida, eu aceito. E passou tudo, aconteceu um acidente, eu tava lá na França, aí aconteceu uma situação, aí a pessoa virou de um jeito diferente, eu fiz assim, lembrei, aí comecei a chorar, assim, eu falei, caramba. Você escolheu. Assim, pude... E aí, olha que... Aí, eu lembro que quando eu saí de lá, meu pai falou, vamos passar lá no posto? Porque foi na Avenida dos Bandeirantes, tem o posto Shell e o posto Ipiranga. Foi na altura da Pizza Hut, que é o do posto Shell, depois do posto Shell, que não tem câmera lá. No do posto Ipiranga tem, porque tinha muito acidente lá. Naquele não tinha. E aí fui lá no posto, e a mulher, ela começou a me ver, ela me viu, começou a tremer, ela falou, te vi morto. E eu falei, não, moça, calma, peraí, né? Fiz pra ela brincando que pode me apertar, eu tô vivo, né? Brincando com ela. Ela falou, não, eu sonhei que eu tinha sido atropelado naquela noite. Na mesma noite eu sonhei que eu tinha sido atropelado. Eu falei, então, moça, então tá explicado. Se foi assim, eu tô bem, tô com saúde. Aí lá na França, eu lembrei. Nossa. Então,
foi uma coisa muito, assim, Meu Deus, irmão. muito, muito forte. E desde então, assim, não tive dor, não tive sequela. Voltei a jogar o handball, fui jogar na França. Foi 3 dias depois que eu tinha assinado o contrato para ir jogar. 3 dias depois. E aí as pessoas falam, nossa, e você ficou acabado? Eu falei, cara, não. Eu tinha certeza que Deus queria que meu caminho fosse aquele. E que eu voltasse para mim. Porque eu tava numa energia, eu com 19 anos, tava no grupo da Olimpíada, não fui por detalhe, tava indo pro Mundial Adulto, tava sendo destaque, na minha posição era finalização, então se eu arremessasse e fizesse gol, gol. E eu fazendo gol, porque os goleiros não me conheciam muito lá, os europeus e tal, então fazia muito gol, muito efeito e tal. Então eu tava cara, dá a bola pra mim que eu faço gol, e enfim, indo, eu vou pra França e tal, então eu tava um pouquinho fora do meu prumo, né, de pessoas, de Deus e tudo. E aí veio o acidente. No acidente, cara, eu tava em paz. Então assim, minha tia falou, não, handball e tal. Eu falei, tia, tá tudo bem. Se não for pra eu voltar a jogar handball, tá tudo bem. Se for pra eu voltar... Entregou a Deus, né? Tá tudo bem. E eu tava, e assim, uma paz, assim, muito tranquila. E aí eu brincava muito. Então, por exemplo, cada dia era uma fisioterapeuta diferente. Aí o que eu fazia? Eu falei, bom, se é diferente, eu vou brincar com ela, né? Porque a primeira vez que eu sentei, eu tava com 84 quilos, tava no auge da minha forma física, treinando tudo pra ir pra França. Eu fui pra 68 quilos. Hoje eu tenho 110. Então imagina eu com 68 quilos. Minha perna era meu braço. E aí eu fui sentar a primeira vez, minha perna tremendo. Eu fui sentar, você vai levantar. Eu falei, não, tá tudo bem, né? Porque quando você senta, você ficou deitado, tudo meio um bebezão. Aí você vai levantar. Aí eu falei, cara, não, tá tudo bem, vai levantar. Levantei, parecia teste de levantamento de peso. Puf, minha perna tremendo e tal. Beleza, a gente começou a andar, aí você começa a pensar na acessibilidade, na rampa. Você fala, caramba, um degrauzinho daquele eu não consigo. Meu pé arrastava. Sim. E eu falei, caramba, passa tudo na sua cabeça. Aí você anda pela semi-intensiva, que depois eu saí da UTI, pela semi-intensiva você vê o olhar das pessoas de idade ou das famílias. E você fala, cara, minha história é um final feliz. Não senti dor. Então, cara, o que eu vou fazer aqui é brincar com as pessoas. E aí, vinha a fisioterapeuta fazer, e era incrível, assim, eu fazia isso aqui, assim, com o braço pra frente, pra cima, pro lado, meu coração já eu falei, mesma coisa que eu corria, né, como a gente fisicamente é vulnerável e tal. Bom, beleza, aí vinha a fisioterapeuta, você vai ficar de pé. Aí o que eu fazia? Eu levantava e fingia que ia cair, né, fazia assim, ai, pelo amor de Deus, e tal. Eu falei, moça, cada dia uma, então eu dou risada também, não sei o quê. Ela, não, é que você não tem uma pulseira que diz que não sei o quê. Eu falei, então, por isso mesmo e tal. Aí fazia os exercícios e tal. Então, quando eu comecei a falar também, eu fiz traqueostomia, e a enfermeira que estava comigo era nota 1000. E aí você vê o papel assim do médico é extremamente importante, do enfermeiro, do fisioterapeuta, né? Cada papel ali que você vive. Então fez eu voltar. Opa, calma aí, você não é o super-herói da sua vida, você não é nada nesse universo, é quem você... E aí impactar a vida das pessoas. Então, nessa fase que eu tava super-herói, eu falava, nem muda a vida das pessoas, eu nem faço falta na vida das pessoas. Maior bobagem. Essa frase, tudo que vem... É o diabo. Te influenciando nesse pensamento, né, nessa decisão, porque o diabo te traz a decisão, né, te coloca numa divisão. Então, e aí você começa a ter essas crenças, reforçar isso, tudo, e puf, e aí veio. Então, quando eu comecei a falar na traqueostomia, eu fiz a traqueostomia e tinha que ficar um certo tempo, porque tinha que trocar e depois para fechar. E aí, quando eu pude, trocou o tubo pela opção lá que tinha, de colocar a mão para falar, eu agradeci ela. Ela foi pra trás, ela começou a chorar. Eu falei, cara, você mudou minha vida, você cuida de mim, você não sei o que, tarará. E ela começou a vir pra trás. Eu lembro que eu fui tomar banho também, depois de um tempo, era só com pano úmido, depois de um tempo, não, vamos tomar banho hoje? Ela veio. Eu falei, cara, a água cai, né? Assim, tipo, eu sentia toda a água cair e tal. Então, toda essa vivência de tudo, e, tipo, eu nunca mais, antes eu era muito bitolado. Pô, você não emagrece porque você não consegue, porque você é fraco, porque mental. Cara, não, você não emagrece porque você tem o seu tempo, você tem as suas escolhas, é uma decisão sua. Eu posso te ajudar, mas é uma decisão sua. Então, eu fui percebendo, né, essa questão de conexão da vida e tudo, né, Deus, o que nos guia, Jesus Cristo, a obra, tudo, né, não só a obra, né, mas assim, cara, como o que a gente, e outro lado também da abundância. Cara, o mundo é muito abundante. O mundo tá muito abundante, assim, de tudo que você gera pro mundo,
É muito abundante. Então, assim, teve uma época que eu tive um sócio, esse sócio saiu do pior jeito possível. E eu falei, cara, tá tudo bem. Se quiser levar os clientes, leva. Tem muito cliente, muita coisa. Não tá fora da minha diretriz. Eu acho que muito conectado ao processo do acidente. Eu sei que não vai faltar. Eu tenho essa confiança que nós, né, podemos ser capazes de tudo que a gente quiser. Então, todo esse olhar, quando eu falo lá na empresa que vai dar certo, que já deu certo, que está dando certo, é porque vai. Porque essa intenção lá no fundo, ela acontece. Então, participar de mentorias e grupos que expandem a minha cabeça, reforçam ainda mais. E o que eu mais vejo, assim, quanto mais a pessoa, vamos olhar os dois lados, mais ela fatura, mais a gente tem falado que a empresa ela tem que ser chuva de bênção. E ela só pode ser chuva de bênção se ela faturar. E ela é uma consequência do comportamento da empresa, do que ela gera, né? Indo para esse olhar de comportamento. Então, cara, eu vejo que quanto mais a pessoa fatura, no que eu tenho visto, mais humilde ela é. No ambiente que ela é propício para troca, tudo, no caso da mentoria, cara, eu vejo que mais ela fala, não, vem aqui. Você não entendeu, deixa eu te explicar. Faz assim, 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 assim. Cara, se você fizer isso. E eu tinha dificuldade de entender isso com o meu sogro. Meu sogro é português, né? E o cara... Então assim, eu falava, Nelson, cara, então... É que um colaborador, ele falou, você tem que falar isso. Não, Nelson, mas me explica. Não, fala isso. E a cabeça dele... Então ele é a pessoa 100% ocupada, 100% disponível. Mas o que ele fazia? Cara, não vai perder o atalho. Só que a diferença da mentoria é que, além de serem outros cenários e que não tem uma relação familiar, ele está disposto a te ajudar da melhor forma possível. Não que meu sogro me ajuda muito. Ele encurta muito meu tempo, mas eu demorei um pouquinho, porque eu falava, Nelson, não sei o quê, porque falou isso. Aí depois eu entendi. Falei, cara, deixa eu ficar quieto. Tá, ele falou, eu não entendi. Tá, fica quieto mais um pouco e espera. Ah, tem que dar essa palavra, tem que falar isso. Ah, por causa daquilo. Tá bom. Nelson, fui lá, falei e tal, aconteceu isso. Era isso, tal. Então, voltando para esse olhar, assim, aí fui vendo lá no grupo, cara, quanto mais a pessoa faturava e você via os números, mais, assim, eu falava, cara, mais humilde a pessoa era, mais a fim de compartilhar ela era, mais ela queria escutar, menos ela queria falar. Então eu falei, cara, eu tô no lugar certo. Aí, o friozinho na barriga, falei, cara, é isso. Tipo, é isso que eu tenho que estar em lugares com pessoas, e no meu entendimento, quem eu escolhi, porque o empreendedor é muito solitário. E quem eu escolhi foi o Vitor para ser meu mentor. O Vitor e o ecossistema que ele traz. Porque, no caso você, né? Mas assim, quando eu tô falando isso, eu tô falando assim, não é que eu escolhi, é que talvez eu fui escolhido, né? Se a gente não decide. Então assim, você vê que esses pilares de Deus, trabalho, plantio, família, conexão, minha esposa às vezes nem entende. Tipo, que eu vou pra mentoria e tal. Minha esposa tem loja de moda feminina. E eu já comentei com ela, falei, amor, vem junto, vamos expandir para esses pontos, vamos escolher, você tem que escolher 2 pessoas no máximo, para você estar em grupos, para você estar. E ela é da linha de comerciante, né? Então, assim, cara, não entende esse valor, eu não vejo esse valor diretamente, né? Assim, ela vai falar, por exemplo, eu comentei com meu cunhado algumas coisas que a gente foi falando, né? Dos insights. Ele falou, não, cara, o encantamento, porque você é prestador de serviço. Eu falei, poxa, você podia ter me falado antes, né? Eu não precisava ter. Mas o que eu quis dizer assim, a gente estar num ambiente, estar com pessoas, cara, vai fazer a sua cabeça expandir. Confia. A fé, ela é parte do empreendedor também, né? Ou parte da nossa vida como um todo, não só empreendedor. Mas, cara, tenha fé do que você quer fazer. A fé é algo que você ainda não viu, né? Ou que você já tem um indicativo, tem um caminho, né? Dessa relação. Eu tô falando de vários níveis de fé, né? Seja a fé do desejo, seja a fé do ponto. Olha que engraçado. No nosso evento de cultura, eu dei uma palestra falando sobre amor. Amor platônico, amor aristotélico e o amor de Cristo. E qual que são as diferenças, né? E aí falava do amor platônico, que é o do desejo, né? Não tenho, passo a ter, já não tenho mais aquele desejo. Do aristotélico, que é o da gratidão, que é o que a gente ter, agradecer, né? E o de Cristo, que é do outro para com o outro. Não importa se você é de sangue comigo ou não, mas é do outro para com o outro. Assim, esse é o maior desafio que a gente tem desse amor, né? Como que eu transporto para
o meu mundo de prestação de serviço, de atendimento, de tecnologia, vendo plataformas, eu falo, cara, plataforma é o de menos. É só uma desculpa. É só, exato, uma desculpa para dizer, cara, nós juntos somos mais fortes e eu posso te ajudar nisso. Então, assim, foi muito, muito forte, assim. E foi muito legal, porque com a equipe, eu nunca imaginei que eu teria um grito de guerra. Tipo, sabe? Tipo aquelas coisas um pouco americanas de falar e tal. E, cara, no final do evento, falei, galera, então a gente vai fazer o nosso decola, né? Porque como é o nosso space e tal. Faz sentido. E aí a galera, não, beleza, então vamos fazer, tá, só que vocês vão montar, então vamos lá, não sei o que, tarará. Eu falei, caraca. E aí foi assim, a transformação não é deles, a transformação é minha. Eu, lá do começo, quando a gente fez, então assim, a construção de todo esse cenário que foi acontecendo, ela acontece graças às provocações que você faz, nesse sentido. Então, voltando lá para o primeiro ponto, coletar os nãos. Cara, tudo bem se não é seu momento, ok. Mas isso hoje, de novo, falando do resultado que a gente teve só dessa parte, sem falar do resultado de faturamento, né, que a gente está em 2 milhões e pouco, é essa realização. Então, assim, a gente cresceu 66% do ano passado para esse. Uhum. E provavelmente vai crescer mais ano que vem, na proporção. Tipo, a gente está estimando em torno de 75%. E é isso, amém, chuva de bênção, chuva de... E como que a gente distribui isso num cenário que seja... Porque nós somos seres humanos, né? Então, o que eu quero dizer é como a gente distribui essas bênçãos. Não estou falando só de remuneração, estou falando disso, estou falando de tudo. O salário emocional, o salário financeiro e o salário de obra, né? Qual que é a nossa obra aqui? Né? Se a minha obra tocou... A gente fez cursos para doenças negligenciadas, por exemplo, para a OMS. Então, assim, imagina que uma pessoa assistiu esse curso e, cara, ela não teve georromentiase, que é uma doença que acontece. Cara, tá ali o nosso papel. Então, por isso que ser no label, para nós tá ok. O modo assim, faz parte da nossa diretriz, faz parte do nosso... Não amarrar o cliente pela tecnologia, faz parte da nossa diretriz, faz parte da nossa conduta, do nosso ser interno. Enfim, aí foi dentro disso e foi muito legal. E mais uma vez agradeço, porque a gente vai conectando, vai até se arrepiando aqui nas coisas e essa história, poder compartilhar um pouquinho desses momentos. Enfim, tem tantas outras histórias ali que vão nesse sentido, mas espero, assim, muito, não só contribuir. Contribuiu muito, cara. Mas participar, estar junto. E é ganha-ganha. Se alguém tem dúvida, né, nesse cenário, gente, é mais ganha pra gente do que ganha pro que acontece. Então, assim, como eu falei aqui, o ganha-ganha, ele é muito forte. Muito, muito, muito. Muito feliz, muito. Que massa, amigo. Tamo junto e é só o começo, tá bom? Me diz uma coisa, onde é que as pessoas que estão em casa podem conhecer mais sobre você e sobre o seu negócio? Tá. Se elas tiverem interesse, elas podem acessar o spacelms.com.br. Lá vai apresentar sobre a plataforma. Lá embaixo tem um link para o site da Webnauta, para elas entenderem hoje a empresa, mas para a solução é o spacelms.com.br e lá você pode fazer o seu diagnóstico, também não demora muito. Eu falei que o formulário, ele é um formulário de preenchimento, mas é um formulário rápido que já vai pré-qualificar ou já vai te dizer se a solução é mais interessante ou não, mas seria lá. Que massa. E uma última pergunta. Quando você manda uma mensagem, nem todo mundo vê. Quando você manda um e-mail, nem todo mundo abre. Mas se você pudesse deixar uma mensagem com 100% de abertura para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, o que você diria? Olha, se for olhando, acredita. Porque lá atrás, eu lembro, quando eu falei para minha mãe, eu acho que eu já fazia sites. Falei, mãe, acho que eu vou contratar uma pessoa. Minha mãe, pelo amor de Deus. Acredita, saibam que existem pessoas, e é óbvio que eu vou falar, que já viveram o que você viveu. Ou seja, acredita, procure ambientes. Se você ainda financeiramente não está apto para esses ambientes, procura estar. Vai ter que remar. Mas acredita, o ambiente vai te dar um salto muito grande, muito grande. Então, o que você escuta as pessoas falando é verdade. Se você respirar bom, você vai ter o pulmão limpo. Se você respirar ruim, você vai ter o pulmão ruim. Nesses exemplos metafóricos, mas tenha fé, acredite e faça valer o esforço. Procure ambientes. E não é que você precisa sair loucamente atrás de qualquer mentoria, não. Qualifique bem a mentoria. E se você estiver lá, entra de cabeça, se permita, né? Isso, vá com energia.
permita-se também se olhar. Onde você quer estar daqui 5 anos. Acho que esses são os principais pontos. A fé, o ambiente, a entrega, né, a execução, e tá sempre aprendendo. Sempre, né? Eu tinha um modelo de negócio, mudei para outro modelo de negócio, agora a gente tem esse modelo de negócio. Mas acho que o ponto principal é ter fé. Ter Que fé massa, e executar, né? Acho que não adianta, né, ir para esse outro lado, mas uma mensagem seria essa. Seria, cara, tem fé, acredita, mesmo que todo mundo fale que não, mas assim, não precisa ser cabeça dura. Tem uma linha tênue, tá? Mas acredita. Eu brinco com as pessoas que o Space, ele surge de uma necessidade de mercado, mas ele é uma ideia. Uma plataforma que atende desse jeito, como a gente explicou, e que você não encontra muito no mercado. Eu vou dizer que você não encontra para não ser prepotente, mas você não vê uma empresa que está mais focada em olhar esse processo do que realmente esse de só financeiro e tudo. Então, cara, tem fé, acredita, abre a cabeça, mas segue. A disciplina é o que vai transformar a sua vida em tudo, né? Acho que esse é o ponto. A disciplina liberta. É até meio antagônico, mas a disciplina vai te libertar. Por mais que você não queira acreditar que trabalhar de tal horário, de fazer isso até aquilo, muitas vezes passar do horário. Mas, cara, tem fé que vai dar certo. Tá com medo de ter a sua mentoria? Vai com medo mesmo. Porque já tem muita gente que funciona, que aconteceu dentro da metodologia, que é de alguém que já experienciou, que não é ontem que começou, né? Mas vai. Porque, assim, se esse lado é da mentoria pra gente falar, porque às vezes a pessoa síndrome do Peter Pan, né? Fica se auto-sabotando e tal. Cara, vai. Lembra que o seu primeiro cliente é o mais importante. Então, da mesma forma, o seu primeiro mentorado é aquele que vai dar o primeiro passo. E acredita, se o Vitor fala que, cara, você tá com problema tal no seu valor, dobra o valor? Dobra, porque funciona. Posso falar particularmente porque funciona. Na prática, né, amigo? Na prática. Bom demais. Amigo, grato pela sua participação Eu que aqui. agradeço. Tamo junto, conta comigo, tá bom? E se você tá vendo no YouTube, a gente citou 3 nomes aqui. Cauã Lamaison, Jaque Molonha e Gustavo Borges. Eu vou colocar aqui o link para você conhecer esses outros empreendedores digitais do bem. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.